Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Logonautas. Eu me chamo Alan e hoje eu estou aqui com os nossos colegas, o Daniel, o Lucas, o Hélio e o Mark para fazer o nosso episódio sobre lógica, ou mais especificamente sobre história e filosofia da lógica, né? A gente não vai tratar tanto sobre lógica quanto estudo formal e tudo mais. Vamos falar mais sobre história, sobre os problemas envolvendo a filosofia da lógica, a natureza da lógica e tudo mais. Então, para começar aqui o nosso papo, eu vou passar a palavra para o Hélio, que vai estar começando aí introduzindo a gente sobre a história da lógica. Olá a todos. Então, falando um pouco de lógica, eu queria começar dando uma definição de lógica. Bem, o termo lógica ele é ambíguo, já que se utiliza correntemente em diversas acepções. Umas duas definições que nós temos é uma definição clássica, que ela vem dos escolásticos, como Tomás de Aquino lê nas análises posteriores de Aristóteles, que a lógica ela é nada mais nada menos que a ciência do raciocínio. Ela é a arte das artes, porque nos dirige no ato de raciocinar, do qual procedem todas as artes. Também a gente tem a definição moderna, que vem do professor César Mortari, que a lógica ela seria a ciência que estuda princípios e método de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem. São consequências ou não de outras. Bem, a lógica como nós conhecemos, nós não vamos muito discutir a lógica como é, se ela, se ela foi estudada em várias civilizações, como por exemplo na Índia, como teve na a recursão silogística da escola Nyanyan, ou na China, que teve o moísmo. Não, a gente vai trabalhar na lógica num conceito mais ocidental mesmo, que é sistematizado por Aristóteles. Embora a gente possa dizer que a lógica ela teve algumas recursões em Parmenídes, é, os sofistas, o próprio Platão mesmo vai falar sobre isso, mas quem definiu o estudo, sistematizou o estudo da lógica, como é conhecido tradicionalmente, foi o Aristóteles, que começou o seu trabalho nas categorias, nas, no Organon, e criou vários conceitos novos assim, para o estudo do pensamento, como definir o silogismo, né, que é um conceito popular, que é um discurso no qual certas coisas sendo declaradas, onde algo diferente do que é afirmado segue necessariamente sua existência. Um exemplo de silogismo que eu posso dar é: todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, assim. Um exemplo assim clássico de silogismo que a gente pode trabalhar. Mas claro que, como é sabido, a lógica ela evoluiu muito nos últimos 100 anos. Assim sendo, ela não se parte apenas de uma análise filosófica da lógica tradicional, que é constituída basicamente pela codificação que Aristóteles faz. Já que ele conferiu, mas sim, a lógica matemática ou simbólica, que hoje em dia nós denominamos apenas de lógica. Porque, na realidade, a lógica, em seu estado presente de evolução, e por motivos óbvios, ela é simbólica e matemática. Então, a partir desses comentários assim, iniciais, vamos ter várias pessoas aqui nesse episódio que vão falar um pouco de lógica clássica, lógicas não clássicas. Eu vou passar para quem estiver interessado em fazer uma continuação. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse início da lógica anterior à formalização realizado por Aristóteles. Você comentou um pouco de Parmênides, Platão, dos sofistas, e especificamente tratando dos sofistas, a gente pode notar uma coisa que Aristóteles vai dizer na metafísica, que é que não necessariamente para que algo progrida,
para que alguém faça com que algo progrida, essa pessoa vai acertar. Pelo contrário, pelo erro, muitas vezes as coisas andam para frente. Eu acredito que a lógica é um exemplo perfeito disso, porque, em certo sentido, a gente pode ver o desenvolvimento realizado por Aristóteles tendo o seu gatilho inicial, se assim podemos colocar, nos próprios sofistas. Porque o que os sofistas faziam? Nada mais, nada menos do que, através de uma miríade de falácias lógicas, convencer a população de vários absurdos. A gente consegue notar isso muito bem nos próprios diálogos de Platão. Então, os sofistas, de certo modo, podem ser considerados estudiosos da lógica, porém eles utilizaram ela indevidamente. Notando essas várias absurdidades que seguiriam, eles as utilizaram ao seu bel prazer. Então, temos nesse sentido o início da lógica positiva no próprio Platão, enquanto ele responde aos sofistas, porque muitos princípios que hão de ser posteriormente formalizados por Aristóteles já aparecem mesmo nos diálogos platônicos. Então, muitos diálogos platônicos consistem em conversas de um personagem principal com algum sofista, onde o sofista realiza diversas falácias tentando prender, enredar o personagem em absurdidades e essas absurdidades vão sendo desfeitas. Então, noções que são posteriormente formalizadas como gênero, espécie, etc., todas essas coisas, de certo modo, já aparecem nos próprios diálogos platônicos. Aí, posteriormente, Aristóteles dá uma síntese a tudo isso em seu órgão. E é interessante porque o próprio nome da obra, como foi dado, já nos diz um pouco sobre como a lógica é entendida inicialmente. Órgão significa instrumento. Então, como o Elliot estava falando, a lógica é entendida inicialmente como essa diretiva do pensamento, como é a maneira de guiar devidamente os nossos pensamentos, esse instrumento em virtude do qual nós podemos pensar bem. Então, temos assim uma imagem inicial de como a lógica acontece em sua formalização aristotélica. Tudo bem, então. Então, um tempo depois da formalização lógica feita por Aristóteles no órgão, os estudos da lógica continuaram, é claro, né? Então, continuaram durante toda a história. Eu não sei porquê, mas hoje, na modernidade existe essa imagem, né, de que Aristóteles fez o órgão, daí lacuna de 2000 anos, e depois veio o Frege e continuou os estudos dele, né? Mas não foi assim, claro. A lógica possui um desenvolvimento muito gradual que se deu ao longo de todos esses séculos. E a escola que veio logo depois da escola peripatética, fundada por Aristóteles, foi a escola estoica, que na verdade era rival da escola peripatética, né? Eles tinham essa rixa aí para decidir de qual lógica era melhor a qual. E os estoicos, eles tinham ali ideias bastante parecidas com a lógica já formalizada ali por Aristóteles. Eles vão ali ter o conceito de axiomata, que é basicamente um conceito muito semelhante àquilo que a gente chama hoje de proposição. E ali, a partir dali, eles começam a ter essa noção de que os termos, né, do silogismo, eles podem ser substituídos por proposições. Então, na lógica aristotélica, onde você tinha todo A e B, A logo B, né, você trocaria ali por termos, né, todo A é B. No caso, A pode ser homem, B pode ser mortal. Daí, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. E daí, os peripatéticos, os estoicos, no caso, eles reconhecem a substituição desse A e desse B também por proposições, né, por termos complexos, né, por conjuntos de termos e tudo mais. E o grande proponente dessa escola vai ser Crisipo, além de Sexto Empírico também, que vai fazer as suas contribuições. E logo também, e juntamente também da lógica estoica, você vai ter também a escola dos megáricos, que também tinha algumas discordâncias com a lógica peripatética, né? No caso, os megáricos, eles não reconheciam argumentos analógicos como argumentos válidos, né?
É que na lógica aristotélica tinha essa divisão, né, entre os argumentos dedutivos, os argumentos indutivos e os argumentos analógicos. O argumento dedutivo é aquele que parte do universal para o particular, né? Então, o famoso silogismo, todo homem é mortal, logo Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É um exemplo de raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo, pelo contrário, é aquele que vai do geral para o particular. Quer dizer, do particular para o geral. Então, você tem ali, por exemplo, ouro conduz eletricidade, ferro conduz eletricidade, cobre conduz eletricidade, logo todo metal conduz eletricidade, né? E os argumentos analógicos seriam aquele de A está para B, assim como C está para D. Né? Que é aqueles que vão traçar certas semelhanças entre um termo e outro e concluir dessa semelhança uma outra semelhança entre outros dois termos. E esses argumentos eles se distinguem justamente pela força da sua conclusão. Os argumentos dedutivos, eles se caracterizam justamente porque a conclusão ela se segue necessariamente das suas premissas, né? Então, se um argumento dedutivo é válido, então as suas premissas, se verdadeiras, acarretam necessariamente a conclusão. Os argumentos indutivos, por outro lado, eles acarretam a probabilidade da conclusão, né? Então, tipo, os argumentos indutivos são muito usados na ciência, né? No método científico. E no exemplo que eu dei lá, por exemplo, dos metais conduzir eletricidade, não dá para se concluir, né, que necessariamente todos os metais vão conduzir eletricidade, mas que provavelmente todos eles conduzem, né, de uma certa amostra ali que você faz, você consegue concluir. E os argumentos analógicos, eles são aqueles em que a relação se torna plausível. A relação entre cada termo é uma relação de plausibilidade. Certo? Então, no caso, os megáricos rejeitavam essa terceira forma de raciocínio como não sendo válida justamente porque a força dele é menor. Mas hoje, né, a gente reconhece esse tipo de argumento como válido, né, e como a gente vê, ele é bastante usado na matemática e tudo mais. Seria essa basicamente as principais disputas da lógica no seu início, né, ali pelo período helenístico. Sem falar que uma coisa que eu gostaria de falar da lógica estoica em específico é que os estoicos comparavam a lógica ao muro que cerca um campo. A ética era o fruto e a física era a terra, ou a casca de um ovo, por exemplo, com a física e a ética dentro. Então, em seu sentido amplo, então, a lógica antiga incluía tudo que hoje chamamos de retórica, gramática, semântica, lógica propriamente dita e epistemologia. Portanto, a lógica estoica envolveu bastante coisa, algumas das quais foram extremamente influentes em pensadores posteriores. E até pensadores modernos, assim, né? Porque se a gente considerar a lógica em seu sentido estrito e moderno, então a lógica estoica ela é o sistema de raciocínio lógico formal desenvolvido pelo filósofo Crisipo. Hoje quase ninguém assim sabe muito sobre os silogismos de Aristóteles, mas todo programador de computador, engenheiro de circuito digital, matemático e filósofo é fluente em algo muito próximo da lógica estoica, porque Crisipo ele desenvolveu o primeiro sistema completo de lógica proposicional, que está intimamente relacionado com a lógica booleana moderna. Se você já fez algum curso de inteligência artificial, um curso de matemática discreta, ou alguma outra introdução geral à lógica, então você já foi exposto assim à maioria dos componentes chave da lógica estoica. Uma coisa assim bem legal assim, saber que um sistema antigo está até hoje nas áreas mais modernas do campo científico. Sim, isso que o Rastor falou é interessante, porque o conceito de lógica, né, assim como o de filosofia, a extensão desse termo ele sofreu muita modificação com o passar do tempo, né? Então, os estoicos eles reconheciam como lógica não só aquilo que modernamente se concebe como lógica, mas também a retórica, a dialética, a semântica e tudo mais. Então, a disciplina para eles era muito mais ampla, envolvia muito mais coisas. Ele não só a questão dos métodos de inferência, mas também toda a questão de se chegar a um raciocínio correto, de se conhecer certas verdades. E também tinha muitas implicações metafísicas, né? A lógica estoica ela puxava muito mais para um nominalismo
enquanto a lógica peripatética ela era bem mais realista, né, nesse sentido, com toda a questão dos predicáveis, das categorias e tudo mais, coisas que hoje em dia, né, vão ser colocadas no conceito separado da metafísica, né, enquanto a lógica vai se centrar mais, né, mais modernamente, né, em questões, né, relativas à inferência somente. Sobre isso, a gente pode agora trazer um pouco da lógica escolástica. A lógica escolástica, assim como as lógicas sobre as quais vocês estão falando, é um pouco mais ampla também do que as lógicas modernas. A gente pode tomá-la, em seu sentido geral, como tendo três ramos principais, que possuem, claro, suas próprias subdivisões. E esses três ramos da lógica tradicional estão intimamente conectados com o que eles concebiam como sendo os três atos do intelecto, ou as três operações do intelecto, que são a simples apreensão, o juízo e o raciocínio. Então, a lógica, naquele conceito aristotélico de direção do pensamento, o instrumento pelo qual podemos pensar bem, ela cuida das três maneiras, dos três atos com que o pensamento se dá. Então, através da simples apreensão, que seria basicamente você mentar ou conceber uma certa natureza, que é o conceito, você tem a parte das definições, que a lógica tradicional aborda de maneira extensa também. Você tem, por exemplo, definições formais, definições materiais, definições causais, definições nominais. São muitas maneiras diferentes pelas quais se chega em uma espécie de definição. Então, o termo, tomando logicamente da primeira parte da lógica, que seria essa parte que trata da simples apreensão, seria justamente a definição. Então, ela versa sobre as regras da boa definição. Por exemplo, você não pode pegar um termo que está sendo definido e colocá-lo na definição. Por exemplo, um professor é o professor que explica a matéria. Ok, mas na própria definição se colocou professor, então no fim ficou circular a sua definição. Então há várias regrinhas assim que os escolásticos Agressão é agressão contra indivíduos pacíficos, isto é, Exato. indivíduos que não Agressão cometem é agressão. agressão contra. Exatamente. Justificar é justificar sem agressão. Então, muita gente hoje em dia, inclusive, acaba caindo nesse equívoco. Mas isso era objeto da primeira parte da lógica. E depois nós temos a parte que trata sobre o juízo. O que seria o juízo? Nada mais, nada menos do que a operação do intelecto mediante a qual o intelecto separa ou une dois termos distintos. Então, em primeira instância, nós temos que o significado dos termos são esclarecidos. Por exemplo, o que é homem? O que é, não sei, cachorro? Agora, em outro momento, nós temos a união ou a separação desses mesmos termos. E aqui se forma o juízo, que quando expresso oral ou por escrita, torna-se a proposição. Então, a distinção entre juízo e proposição, na lógica tradicional escolástica, nada mais é que uma distinção entre algo enquanto meramente concebido na mente e algo enquanto expresso. E aí nós temos também várias outras espécies de juízos, assim como temos várias espécies de definições. Temos juízos necessários, juízos contingentes, juízos impossíveis, etc, etc. Por exemplo, é um juízo impossível dizer que o homem é quadrúpede, ou então que o homem é um cão. É uma coisa contraditória. Assim como é um juízo necessário você afirmar que o homem é risível, justamente porque faz parte ou decorre da essência do homem. Agora é contingente você afirmar que Sócrates está sentado, porque o estar sentado ocorre contingentemente a Sócrates, não necessariamente. Enfim, então dentro dessa matéria também eles desenvolvem vários e vários aspectos diferentes e regras com as quais lidamos com os juízos. E por fim temos o raciocínio. E o raciocínio é aquele ato mediante o qual, colocadas certas coisas, chamadas premissas, segue-se uma conclusão.
Inclusive, quando o Hélio falou da definição do César Mortari, dentro da lógica escolástica, a definição do César Mortari cairia somente para essa terceira parte da lógica, que versa sobre os raciocínios. Então, a lógica em sentido escolástico trata do pensamento de uma forma muito mais ampla. Então, finalizando, a gente tem 3 aspectos que são objeto da lógica em todos os argumentos. Segundo a primeira parte da lógica, nós temos o fato de que os termos devem ser claros, não devem ser ambíguos, gerando confusões, gerando equívocos, enfim. Pela segunda parte, temos que o raciocínio em si deve ser um raciocínio válido e não inválido, que corresponde ao terceiro ato do intelecto. O que corresponde ao juízo, que seriam as premissas, elas devem ser verdadeiras. Então temos esses 3 aspectos. Os termos devem ser claros, as premissas devem ser verdadeiras e o raciocínio deve ser válido. Quando se trata de analisar a veracidade das coisas, o material delas, temos a lógica material, enquanto a lógica formal versa sobre a validade das estruturas argumentativas. Então aí temos também a divisão entre falácias formais, falácias materiais. Enfim, algum comentário? Bem, por você falar de falácias, tinha uma discussão na escolástica, obviamente, né, porque os escolásticos discutiam sobre tudo, sobre falácias em si. Um dos escolásticos, além de Abelardo, que é Boécio, ele foi responsável pela tradução de várias obras de Aristóteles para o latim, como antes analíticos, tópicos e refutações sofísticas, e começaram a circular durante vários tempos. E, assim, e as refutações sofísticas, que é uma das obras que Boécio traduziu, elas provaram ser um importante catalisador no desenvolvimento da lógica medieval, porque ela fornece um catálogo de falácias lógicas, instruções sobre como evitá-las e como induzir outros a cometê-las. O trabalho não é abrangente, no entanto, muitos tipos de falácia não são discutidos, e aqueles que o são poderiam ter sido tratados de formas diferentes. E, ao contrário dos analíticos posteriores, as refutações sofísticas eram relativamente fáceis de entender para os escolásticos. E, diferentemente dos analíticos anteriores, onde, com exceção da silogística modal, que Aristóteles havia deixado pouco a ser feito, obviamente ainda havia muito a ser investigado sobre as falácias. Além disso, a descoberta de falácias foi especialmente importante na teologia, particularmente nas doutrinas da Trindade e da encarnação. Em suma, as refutações sofísticas foram feitas sob medida para exercitar a engenhosidade lógica daquela época. E foi exatamente isso que aconteceu. E a refutação sofística e o estudo da falácia, que elas produziram uma literatura lógica inteiramente nova a partir disso. Desenvolveu um gênero de tratados sofismata, que significa sofísticos, que investigavam falácias em teologia e física, bem como em lógica também. E a teoria da suposição, que é algo bem famoso nos conceitos medievais, também se desenvolveu a partir dos estudos da falácia. E novos tipos de tratados foram escritos sobre o que foi chamado de propriedade dos termos, que são propriedades semânticas importantes no estudo da falácia. O estudo da inferência válida gerou uma literatura sobre consequências, que foi muito, muito mais detalhado do que qualquer estudo anterior. E, além de várias coisas assim, também foram tratadas especialmente, que foram dedicados à insolubilia, que são paradoxos semânticos, como o paradoxo mentiroso, que é ilustrado em frases como
esta frase é falsa, que é um tipo de disputa chamado obligationes, que é o propósito exato dos quais ainda está em questão. Todos esses tratados e a lógica neles contida constituem a contribuição peculiarmente medieval para a lógica. E foi principalmente nesses tópicos que os lógicos medievais exerceram sua melhor engenhosidade. Bem, então a partir disso, a gente sabe que depois disso, desses tais tratados, dessa lógica, começou a surgir a lógica moderna, que acho que quem quiser falar um pouco mais sobre lógica moderna, a partir disso, acho que meu amigo Alan, além de mim, não sei se é mais alguém aqui também, pode falar um pouco mais sobre lógica moderna a partir disso. Pode ser? Então, avançando um pouco no tempo, chegando ali no século XIX, você estava tendo uma grande revolução matemática, né? A matemática estava evoluindo de uma forma bastante grande, tudo mais. Você tinha ali os trabalhos de Euler, os trabalhos de Gauss e tudo mais. Tanto que as revoluções lógicas desse tempo, elas vieram praticamente de pena de matemáticos, né? A matemática começou a exercer uma grande influência ali sobre a lógica durante aquele tempo, a começar ali pelo final do século XVIII até ali o final do século XIX e adiante. E daí é nisso que surge, né, os novos sistemas lógicos. Você tinha ali Leibniz já propondo uma língua característica, que seria a linguagem filosófica, que conseguiria eliminar todo tipo de ambiguidade, conseguiria verificar se os argumentos são válidos ou não de uma forma completamente objetiva e tudo mais. E você começava ali, então, principalmente na Alemanha, na Inglaterra, você começava a produzir novos sistemas formais que os matemáticos começavam a produzir. E desse daí surge, então, Lewis Carroll, que também era matemático, George Boole e De Morgan, que vinham ali com seus trabalhos, além de Peirce, Lotze, Stuart Mill e vários outros, né? E essa ideia de que a matemática ela tinha que ser, de que a lógica, no caso, precisava de uma nova roupagem, de uma nova notação, e de que a linguagem natural não era mais suficiente para poder expressar devidamente o raciocínio lógico, estava sendo muito frequente cada vez mais, justamente por conta dessa influência da matemática, até que isso culminou nas obras do lógico Gottlob Frege, alemão do século XIX, que compôs aquilo que hoje se chama de lógica moderna, né? Então, o sistema do Frege, ele foi o primeiro sistema totalmente colocado nessa nova roupagem, nessa nova notação, que ele chamou de conceitografia. E o objetivo do Frege com essa nova roupagem da lógica era conseguir provar a tese dele de que a matemática, né, a aritmética no caso, ela poderia ser reduzida totalmente aos princípios da lógica, né? Ele discordava daquela noção kantiana de que a aritmética era sintética, né? Ele acreditava que a aritmética era analítica, e para provar, né, essa tese dele, ele queria poder demonstrar que todas as verdades aritméticas eram redutíveis às verdades lógicas. E ele acreditava que a linguagem natural não era suficiente para ele poder fazer esse tipo de abordagem, né? Ele comparava a linguagem natural ao olho humano, e a conceitografia dele seria como um telescópio, né, que serve a esse propósito mais rigoroso, mais rígido que ele queria fazer, que era justamente provar que a matemática se reduziria à lógica. E isso ele vinha já da influência dele, da matemática do século XIX e XVIII, porque nessa época a teoria das funções estava se desenvolvendo muito, né? Os matemáticos finalmente tinham conseguido colocar um conceito rigoroso de função dentro da matemática, e o Frege pega isso, né? Para quem não lembra, né, do ensino médio, ou para quem ainda não está no ensino médio, função basicamente é uma, como eu posso dizer, é uma regra que associa dois conjuntos x e y, né, que são chamados respectivamente de domínio e contradomínio, e que cada elemento do domínio é associado a pelo menos um elemento do contradomínio. E o Frege ele pega essa noção de função e coloca dentro do simbolismo dele para justamente substituir a noção de sujeito e predicado. Ele acreditava que essa noção era meio obscura, ele não concordava tanto com ela, né? Ele
fora da linguagem natural. Ele acreditava que essas noções não eram tão úteis para o projeto que ele queria desenvolver, e ele trocou isso pelo conceito de função e argumento, que é o que você vê até hoje ali se você pegar o livro do Mortari, é isso que você vai ter, basicamente, né? Você vai ter a letrinha maior, que vai ser o predicado, que vai ser, né, respectivamente o predicado, e a letrinha menor, que vai ser ali o sujeito, que ela segue, né, aquela mesma estrutura da função matemática, né, aquele f de x. E estendendo, então, o conceito de função, né, para expressar também proposições da linguagem natural, então, ao invés de dizer que Sócrates é o sujeito e mortal é o predicado, você vai dizer que mortal é uma função e Sócrates é o argumento dessa função, certo? Basicamente é essa troca que Frege vai fazer para conseguir, né, completar desenvolver, né, todo o projeto que ele queria. E daí ele lança ali o seu primeiro livro, né, a conceitografia, em que ele faz ali o primeiro sistema formal axiomático, né, da lógica. Ele prova ali que a indução matemática ela é resultado de inferências lógicas e tudo mais, e trabalha em cima disso. Mas, como a gente sabe, hoje em dia, o projeto logicista do Frege, né, ele não vingou, justamente porque Russell, né, outro lógico bastante importante do século XX, encontrou uma contradição no sistema dele. Daí, depois disso, o Frege abandonou totalmente o projeto dele de redução da aritmética à lógica. Mas o trabalho que ele fez, né, de desenvolvimento desse novo simbolismo aí, perdurou bastante tempo, né, eles fizeram algumas modificações. E naquela época, na época do Frege, existia um grande debate entre uma escola alemã chamada de psicologismo, que debatia, né, qual era a natureza da lógica, né, qual era o status da lógica e sobre o que ela falava, né, sobre o que a lógica versava. E os logicistas acreditavam que a lógica ela era uma disciplina que falava sobre como o homem pensa, como o homem recorrentemente pensa. Entende? Então, para eles, a lógica era uma ciência descritiva, uma ciência de como as pessoas pensam, né? Isso você vai ver ali em Stuart Mill, por exemplo, que era um psicologista. E o Frege, vendo isso, ele decide, né, ir contra esse tipo de posicionamento. E daí o Frege vai dizer que, na verdade, a lógica ela é uma ciência normativa. Ela não fala sobre como as pessoas pensam, mas como as pessoas deveriam pensar. Deveriam pensar por quê? Porque é dessa forma que se chegaria à verdade, né? Para o Frege, a lógica falava da verdade, assim como a beleza fala, assim como a estética fala da beleza e a ética fala do bem. Né? A verdade seria o objeto da lógica, né, nesse sentido. Então, a correta elaboração das regras de inferências era necessária para que se conseguisse chegar a uma conclusão verdadeira, né? E muito além de simplesmente falar sobre processos mentais do ser humano, a lógica ela determinava certas regras, né, que determinavam como os seres humanos deveriam pensar. E muito além de falar de ideias ou entidades mentais, Frege acreditava que a lógica, na verdade, falava sobre entidades abstratas, independentes dos seres humanos, né, entidades eternas e atemporais, que ele chamava de pensamentos. Né? Pensamento, para o Frege, é basicamente o que a gente chama hoje em dia de proposição ou de juízo, e ele chamava de pensamento. Né? E seria justamente, e a lógica então estudaria, né, os pensamentos, né, a natureza desses pensamentos e a relação que esses pensamentos, né, internas que esses pensamentos teriam entre si. Certo? Rastor, quer falar alguma coisa? Bem, eu vou fazer uns comentários bem rápidos. A partir desse momento da lógica moderna, a gente começou a dividir entre lógicas ortodoxas ou lógicas clássicas e lógicas heterodoxas, que são lógicas não clássicas, assim dizer. As lógicas heterodoxas, elas são várias, assim. Eu não vou citar muitas, assim, mas eu posso falar da relação de sistema do polonês Lesniewski, que são as coisas mudam um pouco de figura, pois o fundamento do sistema lógico para esse polonês se desvia profundamente da grande lógica tradicional. Porque muito da lógica heterodoxa, que começou a surgir assim do último século, a concepção dela, subjacente a ela, se afasta das categorias lógicas que Aristóteles já
proporcionou para os antigos. Enfim, depois que os desenvolvimentos de Frege vieram outros grandes lógicos, né? Por exemplo, Russell, vieram os positivistas, veio Wittgenstein também, com Tractatus, que continuou com esses desenvolvimentos da lógica moderna. E com isso, né, também se debateu muito sobre aquilo que, quer dizer, no pensamento moderno se desenvolveu muito um pensamento sobre aquilo o que a lógica é, o que a lógica faz, qual é a relação da lógica com o mundo, com a linguagem e com o nosso pensamento. E então você tem, por exemplo, Frege, ele dizia que a linguagem natural ela era logicamente imperfeita. Tanto que ele acreditava que as regras lógicas nem poderiam se aplicar perfeitamente à linguagem natural. Ele, por exemplo, acreditava que o princípio do terceiro excluído e a não contradição não se aplicavam, né, devidamente às proposições da linguagem natural. Essas leis, né, elas só conseguiriam ser aplicadas de maneira perfeita, de maneira rigorosa, quando colocadas, né, na conceitografia, né, e quando elas versassem, né, perfeitamente sobre os pensamentos, né, e também que a nossa gramática da linguagem natural não conseguia espelhar de maneira devida esses pensamentos, né, essas entidades abstratas, e que a conceitografia fazia esse trabalho de maneira melhor. Depois dele, né, então com Russell, e também com o primeiro Wittgenstein, você vai ter a noção de que a lógica, ela na verdade, ela expressa certas leis que estão ali meio que nos bastidores da linguagem natural, né, que elas seriam basicamente a nossa gramática profunda, que está ali por trás da roupagem imperfeita da linguagem natural. Então, é como se o ser humano, quando se comunica, quando utiliza a linguagem, estivesse usando ali essa notação, né, essa lógica de linguagem ideal, como que por debaixo dos panos, certo? Então, e depois disso ainda você vai ter Quine dizendo que a lógica é aquilo que revela as nossas pressuposições ontológicas, Davidson dizendo que a lógica formal, né, essa lógica matematizada, consegue provar certas questões ontológicas, né, por exemplo, que eventos existem e que dragões não, certo? Então, vai ter muita essa discussão sobre a relação da lógica com a linguagem, com o pensamento e com o mundo, né? Se a lógica espelha o mundo, se o mundo tem alguma estrutura lógica e tudo mais, que são questões muito debatidas, principalmente após o Tractatus, né? Então, o Wittgenstein, ele basicamente seta todas essas questões que são discutidas depois, posteriormente a ele. E como a gente vai ver, essas questões, geralmente, elas vêm de certas concepções de acreditar que a lógica, ela é algum tipo primeiramente, de acreditar que a linguagem natural, ela é imperfeita, logicamente, que existe alguma realidade que ela não espelha, né, de maneira devida, como se as nossas formas de comunicação tivessem alguma estrutura que devesse refletir o mundo, como é a tese do primeiro Wittgenstein, ou então que a nossa linguagem não segue as leis da lógica, o que é absurdo, já que a lógica é uma condição para o sentido. Então, se a gente não seguisse as regras lógicas, então nada do que a gente dissesse em linguagem natural teria sentido, né, o que quebra aquela concepção primeira do Frege. Então, uma pergunta, o Frege, ele chega a exemplificar essa questão da linguagem natural? Eu acharia interessante alguns exemplos, tanto do Frege quanto dos outros críticos da lógica realizada na linguagem natural, para a gente entender um pouco mais concretamente essas críticas. Claro. No caso, você está falando sobre a questão das leis não se aplicarem à lógica, na linguagem natural? Sim. Também, se quiser falar mais, dando exemplos sobre a própria imperfeição da linguagem natural, com exemplos desses autores, seria bom. Tudo bem. Então, eu estava lendo bastante sobre a lógica de Frege ultimamente, então está mais fresco na memória. O Frege, ele tinha algumas concepções bastante estranhas, né, para a gente moderna aqui agora. Então, o Frege, por exemplo, ele ia dizer, ele distinguia, né, num pensamento, como ele chamava, o sentido e a referência desse pensamento. Ele dizia que todo pensamento tinha
Sentido e referência, a referência sendo aquilo que o objeto, né, que a referência que o nome denota, certo? Então, a referência de lua é o objeto lua, e o sentido sendo o modo de apresentação, né? Ele fala dessa forma meio obscura, né? Ele seria o modo de apresentação desse objeto. Então, digamos, a estrela da manhã e a estrela da tarde teriam a mesma referência, mas seriam sentidos diferentes, né? Porque eles são modos de apresentação diferentes do mesmo objeto. E por que que a linguagem natural não se enquadraria a lógica nessa perspectiva do Frege? Porque, segundo ele, as proposições da linguagem natural, embora elas tenham sentido, elas nem sempre têm uma referência. Quando que elas não têm uma referência? Quando elas versam sobre entidades fictícias. Então, quando você fala, por exemplo, que Odisseu existiu, você está falando não uma proposição falsa ou verdadeira para o Frege, mas simplesmente uma proposição sem nenhum tipo de referência, né? Essa é uma questão, para ele, as proposições da literatura, as proposições da poesia, elas são proposições em que, como a referência não nos importa nesse contexto, o valor verdade da proposição também não importa, né? Para ele, o valor verdade só entra em jogo quando a gente quer saber da referência, certo? Quando a gente quer saber se aquilo de fato existe, se aquilo que é denotado pelo nome de fato existiu ou não. E como ele acreditava que as sentenças, né, eram como que nomes próprios de dois objetos que ele chamava de verdadeiro e falso, uma sentença que não tenha referência não denota nem o verdadeiro nem o falso. Então é uma sentença nem verdadeira nem falsa, embora ela tenha sentido. Embora tenha sentido, né? Embora tenha esse método, esse modo de apresentação. Então, no caso, essas proposições, essas sentenças, no caso, né, elas não, embora elas expressem um pensamento, não são verdadeiras nem falsas. A questão da não contradição vinha do fato de que a nossa linguagem, né, a linguagem natural, ela possui certos conceitos vagos, certo? Certos conceitos que é disso que surgem, por exemplo, os paradoxos de Soritz, né? Eles vêm, de certa forma, desses conceitos em que os casos em que algo é e deixa de ser não são tão claros. Então, tipo, quando é que o conceito de anoitecer, por exemplo, é vago, né? Quando é especificamente que anoitece, qual é o momento em que deixa de ser dia e vira noite? Né? A gente não tem um conceito preciso, né? De acordo com Frege, do conceito de anoitecer. Então, para o Frege, você admitir conceitos vagos é você renegar algum princípio da lógica, né? Seja o terceiro excluído, seja a não contradição. Porque nesse caso fronteira em que não se é possível distinguir, né, as duas coisas, né, em que algo é e passa a não ser mais, você estaria dizendo, em algum estágio você teria que admitir que aquela coisa ou não é e nem é, ou é e é, né, ao mesmo tempo. Então, para ele, os conceitos vagos tinham que ser totalmente tirados da lógica, né, e ser substituídos por conceitos totalmente precisos, né, em que nenhum tipo de vagueza poderia entrar. E só assim a lei do terceiro excluído e a lei da não contradição poderiam valer. Beber um gole de café. Então, essa questão, o Russell, durante um tempo, levou também essa concepção de que a lógica ela só poderia ser plenamente feita numa linguagem ideal, numa linguagem que fosse logicamente perfeita, só que essa concepção ela é quebrada, como eu já tinha falado com o Trataxis do Wittgenstein, em que ele diz que a lógica ela é justamente a pré-condição do sentido. As coisas não podem fazer sentido se elas não forem lógicas. Né? Tudo aquilo que é lógico é aquilo que faz sentido. Né? Aquilo que é lógico é aquilo que pode ser pensado, e aquilo que não pode ser pensado é justamente aquilo que não tem significado nenhum. Então, para que a linguagem natural tenha significado, e negar que a linguagem natural tenha significado é absurdo, você tem que admitir que ela é uma linguagem logicamente perfeita já. O que o Wittgenstein vai querer no projeto dele dos Tractatus não é uma linguagem logicamente perfeita, mas uma notação logicamente perfeita, em que a estrutura do mundo, né, a estrutura dos objetos simples que compõem o mundo, fosse devidamente espelhada nas proposições da lógica. E para isso ele vai usar, então, o formalismo, né, que o Russell desenvolve ali no Principia, em que ele acreditava que aquele formalismo era aquele que espelhava, né, de forma mais perfeita os objetos simples, né? Então ele vai fazer essa correlação em que símbolo simples tem que descrever objetos simples, tem que apontar objetos simples, né? Objetos absolutamente simples, né, que compõem, como se fossem mônadas mesmo.
objeto absolutamente simples que componeria o mundo, e a união desses símbolos simples, né, formariam símbolos compostos, que também refletiriam, né, a união de objetos simples formando fatos compostos, né, no nosso mundo. E esses objetos simples também teriam contrapartes mentais, né, que seriam um componente simples do pensamento. Bom, uma coisa que eu queria falar é as relações entre razão e lógica, que há duas posições básicas, as quais podemos denominar de, respectivamente, uma posição dogmática e uma posição dialética. A primeira caracteriza-se por admitir o seguinte: o lógico e o racional, em certo sentido, coincidem. Os princípios formais basilares da razão, ou do contexto racional, constituem, na realidade, as leis da lógica, ou da matemática, tradicional. Não se pode derrogar os princípios fundamentais da lógica sem se destruir o discurso, ou, pelo menos, sem o complicar desnecessariamente. As leis da lógica e da matemática praticamente independem da experiência. Então, se você, por exemplo, falar que existe uma comprovação empírica, ou que, como posso dizer, existe uma prova científica de que álgebra e matemática assim, são comprovados cientificamente, essa pessoa está errada, porque a matemática e a lógica, elas não trabalham com comprovações empíricas, assim, elas não independem da experiência. Esta pode auxiliar na descoberta ou estruturação das leis lógicas, mas não contribui para a legitimar. Embora os argumentos que são evocados pelos dogmáticos variem, indo desde posições metafísicas, que são certas formas de platonismo, até posições positivistas, como a de Rudolf Carnap, e os demais positivistas lógicos do Círculo de Viena, ou até mesmo os pragmatistas, como Kain, cuja concepção se denomina logicismo pragmático. O certo é que há uma determinada univocidade nas suas interpretações da lógica. E existe essencialmente uma única lógica, que pode variar em suas sistematizações possíveis apenas em questão de detalhe. Já a concepção dialética, por sua vez, contrasta com a dogmática, especialmente porque, para ela, o lógico e o racional nunca se identificam. O exercício da razão pode se dar através de sistemas lógico-matemáticos distintos. Sistemas esses suscetíveis de diferir entre si pela incorporação ou não de alguns princípios centrais da chamada lógica tradicional. A razão não é autossuficiente. O sistema lógico que espelha seu exercício depende da experiência, variando de conformidade com os tipos de objeto aos quais se aplica. Mais precisamente, parte da lógica é alicerçada nas interconexões entre a razão e a experiência. Isto significa, em outras palavras, que a experiência contribui para legitimar as normas racionais. Isso é uma tese assim, do Newton da Costa, né? Um grande matemático, filósofo brasileiro que, infelizmente, faleceu há pouco tempo, que não há uma única lógica, em princípio. Existem várias, todas lícitas do ponto de vista racional. A escolha dentre elas, no contexto da ciência, ou de um corpo de doutrinas particular, faz-se mais ou menos como o físico escolhe a geometria, que melhor se adapta às suas pesquisas, entre as diversas geometrias matematicamente possíveis. Isso que o Hélio falou é muito interessante porque se interliga, né, com todas as discussões que vieram, então, na lógica do século XX, e que floresceram muitas lógicas não clássicas, né? Floresceram entre aspas, né, porque antigamente você já tinha, né, projetos de outro tipo de lógica também. Mas, enfim, você teve também a formalização desses outros tipos de lógica, né, que a gente distingue entre lógicas ampliativas e lógicas desviantes. Lógicas ampliativas são aquelas que permanecem, né, no padrão da lógica clássica e apenas expandem algum conceito ou outro. E as lógicas desviantes são aquelas que negam, entre aspas, algum conceito da lógica clássica, né? Enfim. Mas então, falando sobre essa questão, a lógica, ela serve basicamente
para a gente conseguir definir certos conceitos, né? A lógica ela nos fornece essas regras que fornecem certos conceitos que são muito importantes para a definição, né, do que é o raciocínio, do que é o pensamento, do que são as inferências, o que é um argumento válido e tudo mais. Então a lógica ela fornece ela serve para formar o nosso padrão do que esses conceitos significam, né? Você negar a lógica é basicamente negar todos esses conceitos que são definidos, né, através das leis da lógica. Então a lógica ela é usada para que nós possamos definir aquilo que significa um argumento que é válido, um argumento que é inválido, um pensamento lógico, um pensamento ilógico. E quando um lógico diz que a lógica dele é a alternativa, a lógica clássica, basicamente o que ele está dizendo é que ele está se adaptando, né, como o Rastor falou, como o Hélio falou, eu tô bugando com isso, como o Hélio falou, ele está basicamente escolhendo como se fosse uma geometria, né, escolher entre a geometria euclidiana e a geometria não euclidiana. De certa forma, nenhuma lógica, seja clássica ou não clássica, se contradiz. As lógicas elas vão mudar simplesmente a nossa forma de representação daquilo que a gente está interessado. Então, as lógicas trivalentes, por exemplo, que dizem que existem sentenças que não são nem verdadeiras nem falsas, de certa forma o que ela está fazendo é basicamente afirmando que existem certas combinações de palavras, né, que são gramaticalmente corretas, mas que não têm um valor verdade, né? Mas fazer isso é justamente mudar aquilo que a gente chama de proposição, né? É mudar o nosso conceito de proposição, né? Porque proposição, né, é tradicionalmente concebido, é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Então se você disser que existem proposições que não são verdadeiras nem falsas, você tá falando basicamente um contrassenso, certo? É uma contradição. Mas esse tipo de linguagem pode ser aceito na medida em que você reconheça que você está trocando o significado daquilo que é uma proposição. E se você está trocando o significado daquilo que é uma proposição, então você não está realmente contradizendo a lógica clássica, certo? Da mesma forma se dá com as lógicas paraconsistentes, lógicas não reflexivas, né, que em teoria negam o princípio de identidade, certo? Basicamente o que você está fazendo ali é assumindo uma nova forma de expressão, né, para você poder enfatizar algum aspecto ou outro, né, numa certa área de investigação. Então, de certa forma, a lógica ela é uma só, né? Não existem lógicas alternativas em sentido estrito, porque de fato elas não são realmente contraditórias entre si. Elas são simplesmente formas de representação diferentes. E as lógicas ampliativas nem se fala, né? Porque elas são simplesmente expansões, né, de conceitos que a lógica clássica, né, tradicionalmente não como é que fala? Não trata, certo? Então elas vão começar ali a tratar de advérbios de possibilidade, de necessidade, vão tratar ali de advérbios deônticos, né, de obrigação, proibição, e vão tentar tratar, né, das relações lógicas que esses termos possuem, certo? Eu gostaria de comentar aqui sobre esse tema que o Al está trazendo do que o Wittgenstein falou, outros autores também falavam, da lógica de certo modo servir como o plano de fundo da linguagem natural. Então não haveria uma linguagem natural se essa linguagem não estivesse seguindo os princípios lógicos, ou de um modo ou de outro sendo lógica. E isso é interessante porque a gente encontra um paralelo, basicamente a mesma ideia em substância no próprio Aristóteles, né? Porque quando Aristóteles vai discutir os princípios lógicos contra, por exemplo, algumas interpretações que surgiram de Heráclito, onde o princípio de não contradição era simplesmente rejeitado, o que ele afirma é simplesmente que todo aquele que se engaja em um discurso inevitavelmente assume a validez obrigatória do princípio de não contradição e, portanto, de todos os princípios lógicos. Porque, caso contrário, o que ele está falando não é uma coisa determinada. O que Aristóteles faz para argumentar desse modo é notar que tudo aquilo que falamos discursivamente
para que tenha significado, há de ser uma coisa determinada. Então, quando o oponente dizia que podemos, com significado, falar coisas contraditórias, ele queria dizer especificamente isso e não isso, entende? Então, todo aquele que fala isso e não isso, implicitamente assume e admite que o princípio de não contradição é válido. Então, através desse raciocínio, Aristóteles, já antecedendo essas argumentações posteriores, dizia que a lógica subjaz a todo discurso que intenta ser significativo. Tanto é que o que ele dizia aos adversários era simplesmente, ora, se vocês não assumem que o que querem dizer é uma coisa determinada, então simplesmente se igualam a uma planta, que nada diz. Pois se o que vocês estão dizendo é indeterminado, é sem significado, então o diálogo de todos já se torna impossível. E sequer é proveitoso engajarmos uma discussão. Então, Aristóteles coloca os adversários na situação de ou admitir que a lógica subjaz ao discurso, ou então negar totalmente a possibilidade do discurso. Apesar disso, né, como o Delfim falou, existe certa semelhança sim, embora essa questão, quando ela é discutida, né, com Russell, Wittgenstein, vai ter uma mudança ali de perspectiva sobre como que a lógica ela está ligada à nossa linguagem, né, do primeiro para o segundo Wittgenstein e tal. Porque no Tratatus, o Wittgenstein ele concebe esse plano de fundo da lógica muito mais como uma questão a ser descoberta, como se a gente tivesse descobrir as verdadeiras regras da linguagem e que a nossa linguagem natural ela fosse enganosa porque a forma gramatical não é realmente a forma lógica, né? E você vai ver isso também muito na teoria das descrições definidas de Russell, em que ele vai dizer, por exemplo, que descrições definidas, né, como por exemplo o atual rei da França, na verdade não são proposições denotativas, né, na verdade, né, na sua forma lógica, né, elas na verdade são complexos de proposições existenciais e tal, né, fazendo as suas paráfrases e tudo mais. A mesma coisa você vê também em Wittgenstein, então, por exemplo, toda a questão ali do importe existencial, por exemplo, né, que é uma questão bastante debatida, né, uma das grandes objeções da lógica moderna à lógica tradicional é de que na lógica tradicional é reconhecido como válido o raciocínio de que, por exemplo, todo unicórnio tem chifre, logo algum unicórnio tem chifre, certo? Na lógica moderna, né, muitos lógicos não reconhecem essa inferência como válida, justamente porque para eles, né, na verdade, a forma lógica das proposições totais, na verdade, é uma proposição condicional. Né? Ela, na verdade, seria, né, se X é um unicórnio, então X tem chifre, e disso não se segue, então, que unicórnios existem, porque é uma proposição condicional, né? Então, você não está assumindo a existência de um unicórnio. Só que, na verdade, isso, né, como depois vai reconhecer o segundo Wittgenstein, não exatamente sobre esse quesito, né, mas sobre essa questão de a nossa forma gramatical não refletir a forma lógica real das coisas, né? Na verdade, isso se dá justamente por conta de não reconhecer, né, os diferentes significados que o verbo existir possui, certo? Então, quando uma pessoa diz, por exemplo, que todo unicórnio tem chifre, ela assume, né, de certa forma, que unicórnios existem, claro que não no plano material, mas de uma forma como um conceito, né, que possui um certo significado, né, e que faz parte desse conceito que ele possua, né, essa nota, né, que é ter chifres, né? É isso que define o conceito de unicórnio, entende? Então ela reconhece a existência desse conceito e esse conceito possui essa marca característica, né, que é possuir certos chifres. Então a lógica, é claro que a linguagem natural ela é lógica, certo? Porque ela possui sentido. Mas as regras da lógica, elas não são coisas que precisam ser descobertas, elas não são coisas que estão ali no pano de fundo das formas enganosas gramaticais da nossa linguagem. Na verdade, elas se mostram justamente no uso da nossa linguagem, né, e demonstra assim, e como eu falei anteriormente, elas constituem os conceitos, né, que a gente utiliza no nosso cotidiano, né, quando tratamos de lógica, né. Elas definem aquilo que é um argumento válido ou inválido, aquilo que é um pensamento, uma inferência, um raciocínio,
certo? Então é para isso que as leis lógicas servem. Elas não são coisas a serem descobertas, mas elas são coisas que se mostram, né, como marca características desses conceitos, né, que nós utilizamos. E essa é a concepção do segundo Wittgenstein. Isso. Então no caso a concepção do segundo Wittgenstein é muito mais próxima à concepção de Aristóteles. Essa do primeiro já seria diferente. Bem-vindo de volta, Aristóteles. Aristóteles renasceu em Wittgenstein. Por isso ele não leu Aristóteles, né? Ele já sabia tudo, cara. Era ele. Né? Ele nunca leu Aristóteles e sabia tudo, mano. Só pode ser reencarnação. Então, para finalizar o assunto, o episódio, eu acho que seria interessante a gente começar a falar um pouco sobre a importância da lógica e por que ela é importante, a sua contribuição assim para a maioria das aplicações. Porque, ademais, a lógica, ela não é só filosófica e matemática, assim. Ela encontrou variadas aplicações, tanto da índole teórica como da natureza tecnológica. Dentre as primeiras, merecem as destaques filosóficas, é claro, mas, em particular, a filosofia da ciência e as relativas à própria matemática, por exemplo, a utilização de teoria de modelos em álgebra. No tocante às segundas, a gente também pode mencionar as referentes à inteligência artificial, sobretudo em robótica, para quem tem interesse em robótica, ou em engenharia de produção e informática em geral. Para vocês terem Desenvolvimento ideia, de software em geral. assim, para vocês terem ideia, só a lógica paraconsistente, né, que é a lógica que o Newton da Costa trabalha, ela tem uma aplicação muito variada, não apenas em domínios teóricos como a filosofia, a ciência pura, mas também em tecnologia, como controle de tráfego, computação flexível, bases de dados, verificação automática de assinaturas, a própria robótica, é claro, determinação do nível alcoólico de motoristas, redes neurais, diagnóstico médico, engenharia de produção, controle de energia em grandes usinas de produção. Basicamente a lógica ela está em muitas áreas assim. Então ela é muito importante assim, ao meu ver, porque mesmo que você não trabalhe com filosofia ou, ou matemática, assim, onde a lógica é bem desenvolvida, você vai trabalhar assim em várias situações usando a lógica no seu cotidiano, pode ser? E eu queria saber o que Terfim e meu amigo Al. Não, para. Não pode usar os nomes proibidos, Foi mano. mal. Corta essa parte. Eu queria dizer o que o meu amigo Daniel e meu amigo Alan pensam sobre a lógica e qual é a importância e a aplicação dela para o estudo do jovem hoje em dia. Bom, posso começar falando um pouco disso. Eu particularmente endosso uma visão mais tradicional de lógica. Então, eu diria que a lógica é importante não só em âmbitos teóricos ou mesmo em âmbitos práticos de programação, robótica, etc., mas para o próprio pensamento claro no geral, porque se a gente para pensar, todo dia estamos argumentando, né? O argumento é uma coisa que faz parte da nossa vida. E, portanto, erros argumentativos é uma coisa que também faz parte da nossa vida. Não só isso, como a própria clareza das coisas. Resolução de conflitos, enfim, muitas coisas são beneficiadas pelo estudo da lógica. Resolver Muitas vezes o problema. estudo da lógica pode te dar uma capacidade sistemática muito melhor para lidar com problemas do que alguém que não estudou. Posso falar um pouco do meu caso, que eu trabalho como desenvolvedor, não da lógica exatamente aplicada, mas antes de aplicarmos a lógica, tem todo o passo de quebrar um problema em problemas menores, e para isso é preciso uma clareza de pensamento grande. E a lógica em sentido tradicional vem justamente para fornecer as ferramentas para que alguém consiga fazer isso, para que alguém consiga
analisar, não importa o que seja, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, por assim dizer. Então, o benefício da lógica é justamente esse, fazer com que o pensamento se torne mais perfeito. Porque, de um modo ou de outro, estamos usando a lógica cotidianamente. A questão é se a lógica que estamos usando é ou não uma lógica aperfeiçoada por, enfim, por métodos, por princípios sistemáticos, etc, etc. Então, resumiria o que eu vejo como benefício do estudo da lógica nisso. Sim. Bom, a gente sempre vai ouvir que a lógica ela é aquela ciência propedêutica, né? Uma palavrinha bonita para dizer fundamental, introdutória. A lógica ela serve para você fazer tudo, basicamente. Se você quer, principalmente se você quer estudar filosofia, se você quer estudar matemática, se você quer estudar programação, que são as áreas, né, mais afetadas pela lógica. Se você quer ser cientista, cara, você tem que estudar lógica porque você pensa o tempo todo. E o seu pensamento tem que ser claro, o seu pensamento tem que ser correto. E a lógica é o que dá as ferramentas para esse tipo de coisa, entende? Então, a lógica ela é importante muito por conta da resolução de problemas. Certo? A lógica está aí para resolver problemas. É um instrumento mesmo, é uma ferramenta. Então, resolução de conflitos, você criar um algoritmo. Eu sei que o pessoal na faculdade não gosta muito de lógica e programação, né? Chega lá, dá um saco, tabela verdade, ninguém gosta. Mas é importante você aprender, porque vai te guiar o tempo todo, entende? Se você pegar ali, por exemplo, falando ainda de coisa de programação, você pegar ali orientação a objetos, por exemplo, aquilo ali é literalmente as categorias de Aristóteles, entendeu? Orientação a objetos, Aristóteles que inventou. Exato. Então, Aristóteles foi o primeiro programador do mundo e tem gente aí falando do Alan Turing, entende? Então, lógico que elas, principalmente se você vai querer fazer filosofia, se você se interessa por filosofia, né, que é o foco aqui do canal, teologia, principalmente, a lógica é imprescindível, entende? Porque para que as suas conclusões façam sentido, a gente falou aqui o tempo inteiro, para que tudo faça sentido, é preciso de lógica. Então, sem lógica, você não vai a lugar nenhum. Tudo bem, então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre lógica. A gente falou sobre lógica antiga, sobre lógica escolástica, sobre a lógica moderna. Teve bastante questão que ainda... Vocês viram que a gente não focou muito na parte realmente, tipo assim, os problemas da lógica e tudo mais, confrontar os paradoxos e tudo mais. Isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, tudo bem? Em que a gente vai poder destrinchar essas coisas com mais detalhes. Aqui nesse vídeo a gente quis só dar uma abordagem histórica, falar um pouco sobre o pensamento de alguns autores, né, o que eles pensavam sobre essa questão. Enfim, estudam lógica, rapaziada. A gente agradece por vocês terem nos escutado até aqui. Deixem o like, se inscrevam, né, deixem os comentários com feedback e a gente agradece. Até o próximo vídeo, nos vemos na próxima.